Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E meus irmãos, para hoje, para essa tarde, eu quero trazer essa temática: evangelismo como estilo de vida. Nós temos uma obra, nós temos uma missão aqui na terra. Eu e você, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos evangelizar. E a gente precisa, meus irmãos, desenvolver o evangelismo em nossa vida a tal ponto que se torne natural em nós evangelizar. Seja andando na rua, seja pegando Uber, na fila de algum comércio, de algum banco, do mercado, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, conversando com alguém, que seja algo natural falar sobre Jesus Cristo, que seja algo natural falar do Evangelho, que o evangelismo seja para nós um estilo de vida. Para isso eu gostaria de mostrar pessoas piedosas que tinham o evangelismo como estilo de vida. Olha só Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim para nós: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Meus irmãos, os judeus convertidos que estavam ali em Jerusalém eram pessoas piedosas a Deus, eram pessoas estudiosas da palavra, pessoas que evangelizavam, pessoas que estavam envolvidas com a mensagem do evangelho. Por causa da sua piedade a Jesus Cristo e por causa do seu envolvimento com o evangelho, eles começaram a sofrer perseguição. É uma perseguição natural que se levanta contra todo aquele que é piedoso, porque foi assim que Paulo diz para Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. E meus irmãos, a igreja em Jerusalém sofreu perseguição por causa da sua piedade a Jesus Cristo. Olha, foi por causa disso que Saulo se levanta perseguindo a igreja em Jerusalém. Houve aquela perseguição e o estopim aconteceu, o gatilho aconteceu na mensagem, na pregação de Estevão, quando ele foi então apedrejado, logo então que ele censurou, acusou os judeus, porque eles não quiseram crer na mensagem do evangelho. Estevão então ali foi apedrejado e naquele exato momento, estourou uma perseguição localizada ali contra os cristãos judeus que tinham se convertido a Jesus Cristo. Paulo, ele estava consentindo e Paulo começou a liderar, de certa forma, esta perseguição. E aqui a gente vê os judeus que foram dispersos, os cristãos que foram dispersos ali de Jerusalém. Onde eles iam? Eles iam fugindo, mas pregando a mensagem do Evangelho. Nas localidades em que eles iam pregando a mensagem do Evangelho. Eles foram dispersos, meus irmãos, eles saíram de Jerusalém, na morada onde eles estavam. Ali eles tinham casas, ali eles tinham famílias, mas eles tiveram que fugir, porque senão eles seriam presos, porque senão eles seriam mortos. E nessa fuga, eles foram para a região da Judéia, eles foram para a região de Samaria, eles se espalharam. Mas aonde eles foram, aonde eles iam pregando o evangelho. Por quê? Eram pessoas piedosas. Eram pessoas que tinham o evangelismo como estilo de vida. Então, onde eles pisavam o pé, eles também estavam levando a mensagem do evangelho. Meu irmão, você pode dizer que você tem o evangelismo como estilo de vida? Você, no seu serviço, na sua localidade, no meio dos seus parentes, as pessoas sabem que ao menos você é crente? Você tem falado de Jesus Cristo para as pessoas? Eu sempre digo que eu acredito que uma das coisas mais tristes de um cristão ouvir de alguém são as palavras: nossa, eu não sabia que você era crente. Te conheço há 5 anos, te conheço há 5 meses, te conheço há 10 meses, te conheço há 2 anos e eu não sabia que você era crente. Eu acredito que essas sejam as palavras mais duras, mais difíceis e mais tristes de que um cristão possa ouvir. Por quê? Isso significa que ele não tem falado de Cristo.
Isso significa que ele não tem demonstrado que ele pertence a Deus, mas ele tem vivido no seu trabalho, ele tem vivido com os colegas de escola ou faculdade, ele tem vivido na sua comunidade, mas não tem demonstrado que ele é um cristão. Meus irmãos, os colegas do seu trabalho, os colegas da sua faculdade, não vê a sua vida no domingo. Olha, tudo bem, talvez no domingo você separe esse dia para ir na igreja de manhã, para ir na igreja à noite, mas na semana, que são os dias que eles têm contato com você, talvez eles não estão vendo você, ou Cristo em você, não estão vendo você como um cristão. Você tem vivido talvez no meio deles, mas não tem demonstrado esta diferença. E da sua boca não tem saído palavras de evangelismo. Por isso que a coisa mais triste para nós ouvirmos é: eu não sabia que você era crente. Para mim tem sido uma surpresa descobrir que você vai para a igreja no domingo. Nossa, eu fiquei surpreso em saber agora que você é crente. Estou há 5 anos vivendo com você, eu não sabia disso. Para mim até então você era um de nós, parecido conosco, vivia como nós, não tinha diferença nenhuma. Isso é a coisa mais triste de um cristão ouvir. Meus irmãos, existe uma frase que as pessoas falam, é uma frase que se tornou famosa, mas é uma frase que traz um conteúdo teológico errado. Não sei se você já ouviu essa frase. A frase diz o seguinte, abre aspas, pregue o evangelho e, se preciso, use palavras, fecha aspas. Entendeu a mensagem? Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. É uma frase de efeito que as pessoas dizem, né? E infelizmente, meus irmãos, essa frase está errada. Olha, eu sei que a frase tenta trazer uma motivação para a sua diferença de atitudes diante do mundo. Só que essa frase está errada. Nós não pregamos o evangelho apenas com o nosso bom testemunho. Não. Nós demonstramos que o evangelho está enraizado em nós com o nosso bom testemunho, mas nós pregamos o evangelho com a boca. A gente precisa falar. A pregação do evangelho é por meio da comunicação, é por meio das palavras idiomáticas. Olha, a gente precisa pregar o evangelho. Não se prega o evangelho sendo bonzinho, né? Entregando uma marmita para as pessoas, fazendo bem, não falando palavrão. Não é essa maneira que prega o evangelho. Você, dessa maneira, está vivendo o evangelho, mas você não está pregando o evangelho. Meus irmãos, o bom testemunho, ele é apenas um atrativo para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam chegar em você e falar: por que você é diferente? Por que você não anda nos mesmos pecados que nós andamos? Por que você não frequenta o barzinho que nós frequentamos? Por que você não bebe até a ponto também de ficar bêbado como nós ficamos? Por que você não fala palavrão? Meus irmãos, o bom testemunho é um atrativo, é para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam ouvir de você a mensagem do evangelho. Você não evangeliza com o seu bom testemunho, você mostra a diferença com o seu bom testemunho, mas você evangeliza com as palavras de salvação que sairão da sua boca. Então essa frase que diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, é uma frase errada, porque ela está motivando apenas você ter um bom testemunho. Pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras significaria, nessa frase, que você tem que dar um bom testemunho lá fora e você nem precisa falar de Cristo com a sua boca. Mas, se caso surgir uma necessidade, você fala. Não, meus irmãos, não é assim. A gente precisa dar um bom testemunho, evidentemente, mas precisamos necessariamente pregar o evangelho com a nossa boca, falar de Cristo, falar que as pessoas são pecadoras, que existe uma condenação, existe um céu, existe um inferno e existe a salvação em Jesus Cristo. Existe o amor de Deus para com a vida da pessoa, que existe uma condenação a qual ela está destinada para o inferno, mas existe uma salvação, existe uma solução. Temos que falar da cruz de Cristo, que é a solução de Deus para o pecado, da ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre o pecado e a sua oferta de salvação para todas as pessoas. Essas palavras têm que sair da nossa boca. Você não consegue comunicar a cruz apenas com um bom testemunho, com gestos do seu bom testemunho. Você precisa comunicar, você precisa ser claro na sua comunicação, você precisa falar para as pessoas.
Meus irmãos, no início da minha vida cristã, eu fiquei bastante desafiado a isto. Por quê? Eu estava indo trabalhar, estava indo para o meu serviço, mas eu fiquei incomodado no início da minha vida cristã, porque eu preciso evangelizar, eu preciso falar de Cristo para essas pessoas. E teve um irmão em Cristo que me ajudou bastante a enxergar isto, né? Ele falou para mim, olha, Rodrigo, toda vez que você chegar no seu trabalho, pense, a salvação está chegando hoje aqui. Daí o que aconteceu, meus irmãos? Todos os dias que eu adentrava naquela empresa, todos os dias que eu adentrava no meu trabalho, eu pisava ali o pé, eu já pensava, hoje a salvação está entrando nessa empresa. Meus irmãos, não que eu seja a salvação, eu não sou a salvação, eu não salvo ninguém, mas é porque dentro de mim existe o Salvador, e esse Salvador não está dentro daquelas pessoas, aqueles meus colegas que trabalhavam comigo na empresa. Por isso que eu pensava, hoje a salvação está entrando aqui, hoje existe mais uma oportunidade de eu mostrar e falar sobre Jesus Cristo para essas pessoas. Então eu comecei a me desafiar dentro da empresa. Eu preciso falar de Jesus Cristo, porque eles não conhecerão a salvação se eu não falar. Olha, não basta apenas o meu bom testemunho. O meu bom testemunho é um atrativo, mas eu preciso falar da mensagem do Evangelho. Então eu comecei a me desafiar. Então eu comecei a pegar folhetos evangelísticos, folhetos da Palavra de Deus e entregar para as pessoas. Então, eu comecei a me desafiar inicialmente dessa maneira. Eu chegava lá, entregava um folheto para a pessoa para que ela pudesse ler a mensagem de Deus contida naquele folheto. Mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que poucas pessoas liam daquele folheto. Algumas eu notava que pegavam o folheto por consideração, porque eu estava estendendo a mão, estava entregando o folheto para ela, ela pegava o folheto, mas deixava de lado e não lia. Outras até depois eu via amassando e jogando no lixo, nem se davam ao ponto de ler aquele folheto. Então eu pensei, bom, eu tenho que tentar mudar a minha estratégia. Apenas o folheto, eu estou percebendo que alguns não estão se dando atenção nem de ler. Então eu comecei a mudar a estratégia. Isso foi uma estratégia minha, tá bom? Eu não digo que você tem que fazer igual, mas se caso queira fazer, eu acredito que seja uma boa estratégia também. Ao invés de entregar então o folheto, eu comecei a fazer o meu próprio folheto. Na verdade, uma carta. Então eu escrevia ali o nome da pessoa inicialmente, dizia como era bom trabalhar com essa pessoa, que era uma boa profissional, trazia aqueles elogios profissionais e depois dizia, mas eu também quero falar para você sobre a mensagem do Evangelho. E de uma maneira resumida, eu colocava ali um esboço do plano da salvação, falando do pecado, falando do amor de Deus, falando da salvação, da morte de Jesus Cristo e que se a pessoa crer, ela pode receber essa salvação. Então eu preparava aquelas cartas e então agora chegava para a pessoa e entregava aquela carta. Bom, agora era diferente de receber um folheto já pronto, né? Então quando a pessoa pegava aquele papel e olhava já de início ali o nome dela, então ela se colocava à disposição de ler, porque agora ela estava curiosa. Agora com aquela carta eu chamei mais a atenção da pessoa. Então eu percebia muitas pessoas ali sentando no seu banquinho, pegando aquela carta e liam, porque era algo mais pessoal. Tinha o nome dela, tinha elogios sobre a personalidade ou a profissionalidade daquela pessoa e depois ali a contida mensagem do Evangelho. Então ela leu, a mensagem adentrou aos seus olhos através da leitura. Então foi uma estratégia de evangelismo. Mas eu comecei a me desafiar um pouco mais. Eu não queria ficar apenas entregando papéis, né, para que a pessoa pudesse ler. Eu comecei a falar, eu tenho que também falar com a minha boca sobre a mensagem do Evangelho. Então eu comecei a me desafiar, mesmo com as minhas limitações, mesmo ali com as minhas vergonhas e dificuldades que eu tinha, eu comecei a me desafiar. Então eu ia lá, escolhia uma pessoa e tentava ali puxar algum gancho para falar sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Cristo. De alguma maneira eu tentava introduzir a mensagem do Evangelho. Então a gente conversava de muitas coisas, de vários assuntos, e eu tentava puxar algum gancho para introduzir a mensagem do Evangelho. E eu comecei com outro. Para mim era impossível algumas pessoas conversar com elas, por causa até das religiões que elas já tinham. Algumas eram católicas e já tinham uma certa resistência contra os crentes. Outras eram espíritas, tinham alguma resistência contra a mensagem do Evangelho.
Mas eu comecei a me desafiar, a falar. E tinha, meus irmãos, graças a Deus, Deus tinha me dado ali várias oportunidades de falar da mensagem do Evangelho. Tinha vezes que eu sentava com aquele que era espírita e aquele que eu imaginava que nunca conseguiria falar da mensagem do Evangelho foi uma das pessoas que eu mais compartilhei a mensagem do Evangelho. Tinha vezes que, depois de ter falado a mensagem do Evangelho para ele, parece que as portas até se abriram, porque tinha situações, por exemplo, em horários vagos que eu tinha na empresa, horário de almoço, que eu estava lendo a Bíblia. Então eu me propunha ali para ler a Bíblia, ficava ali fazendo minha devocional, minha leitura da Bíblia, e ele vendo, ele vinha me procurar naqueles horários para conversar sobre o que eu estava lendo. E eu aproveitava e lia para ele Isaías 53, lia outros textos que falavam da salvação. Então, a minha função era pregar, a minha função não era converter a pessoa, eu não tenho essa capacidade. Minha função era pregar da mensagem do Evangelho. Outras oportunidades que Deus me deu, que em uma roda de conversa, junto com um católico e com um espírita, a gente começou a falar da mensagem do Evangelho, entrou nesse assunto, porque eu tinha me proposto a buscar ganchos para entrar no assunto da mensagem do Evangelho. E a gente passava horas, às vezes ali, conversando sobre a mensagem do Evangelho, com o católico e com o espírita, tentando evangelizar eles, mostrando que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Meus irmãos, nós precisamos nos propor a pregar a mensagem do Evangelho, para que isso seja em nós um estilo de vida. Nós precisamos ser intencionais a pregar a mensagem do Evangelho, até ao ponto que isso se torne natural em nós. Eu sei que no começo vai ser algo mais difícil, porque tem que ser intencional. Você tem que chegar, tem que se decidir a sair da sua zona de conforto, tem que deixar as suas vergonhas para trás e você tem que falar do Evangelho. Mas, com o tempo, você vai perceber que isso se torna mais natural, porque agora isso é parte de você, a pregação do Evangelho. Como essas pessoas, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Que onde nós colocarmos os nossos pés, nós possamos pensar, hoje a salvação está entrando aqui. Hoje eu tenho oportunidade de pregar sobre a salvação, pregar sobre Jesus, pregar do Evangelho, que isso se torne mais natural em nossa vida. Que Deus abençoe você e abençoe aí na sua atividade evangelística na localidade em que você está.